necessidades e faltas que a gente não tem na nossa alimentação e precisa complementar. Eu vou para um rápido intervalo, doutor, daqui a pouco eu volto com esse assunto e falar também sobre a questão de doenças hereditárias. Correto. A gente sabe que alguns tipos de câncer são hereditários, mal de Alzheimer, inclusive, a gente discutiu lá no programa essa semana, então a gente vai falar sobre isso também no próximo bloco, você não perca, espera um pouquinho que a gente já volta. Voltamos para o segundo bloco do painel regional de hoje, que fala sobre terapia ortomolecular. Para isso, está presente aqui no nosso programa o doutor Alexandre Quarto. E aí, questão das doenças hereditárias, que eu encerrei o último bloco falando disso. A gente tem aí, como eu falei, alguns tipos de câncer, mal de Alzheimer e tantas outras doenças também. Sim. Hereditária, a pessoa já acredita, bom, vou ter. Nem sempre. Mas no caso, esse trabalho, essa terapia, ela ajuda a tratar essa questão para que a pessoa não venha a ter a doença que um parente próximo teve? Muito importante. O que nós sempre falamos nos eventos, entrevistas, nas orientações que nós damos às pessoas. A primeira dose que você tem que tomar, dose de informações. E aí entra esse processo da reeducação de hábitos, né, de formar uma consciência pró-saúde. É diferente da consciência anti-doença. Eu desenvolvo uma consciência pró-saúde, então eu já vou fazer uma seleção de alguns alimentos, eu vou saber o efeito daqueles alimentos, eu vou passar a gostar de coisas que antes eu não gostava e vou deixar de lado algumas seduções nessa questão alimentar. Tá. Porque existem muitas coisas que nos seduzem no paladar e que não são saudáveis. Então isso vai se ligando a essa nova consciência que a gente chama também de amor próprio. Então eu passo a me amar mais, então eu seleciono e coloco alguns alimentos de lado. Esses alguns alimentos, eles formam quadros inflamatórios. Esse quadro inflamatório, com a persistência, vai havendo desgaste, vai causando estresse no sistema imunológico, sistema linfático, o sistema de excreção, o sistema de drenagem de toxinas do organismo. Ele é um fator pré-câncer. Entendeu? Então, excesso de inflamação no organismo já está evidenciado que ele é um fator pré-câncer. Então, doença, que a gente pode dizer, de uma forma bem simples, é igual a fator genético, você está dizendo, fator Sim. genético, mais interação com o meio ambiente, entendeu? Então, você pode ter dois irmãos com um perfil genético idêntico, né? Um vive numa região cheio de estresse eletromagnético, torre de celular, falando muito ao celular, dormindo tarde, fumando, comendo fast food, né? Ele tem um tipo de interação com o meio ambiente, um estilo de vida extremamente estressor e que está predisposto a essa manifestação genética. Outro irmão com o mesmo perfil genético tem um outro estilo de vida. Um exemplo, né? Um exemplo bonito, vamos fazer um exemplo bonito. Mora numa chácara, coloca o pé no chão, bebe água da fonte, não recebe essa poluição do ar, não Quase fala um no personagem celular, fictício, né? não fala no celular. Então ele tem uma outra, estou falando isso, Claro. bem radical, ele tem uma outra interação. No entanto, nós podemos estar nessa cidade, nesse meio todo chamado moderno, e termos hábitos, né? E fazermos realmente uma seleção de hábitos, né? Que não são adoecedores. Por isso que eu digo, a primeira dose, William, é de informação, porque você começa, pô, isso aqui eu não vou fazer, eu vou usar isso, eu vou usar aquilo. Então, esse tratamento que a pessoa começa a fazer em si, protege a sua célula. Da expressão, isso é uma coisa também, polêmica também, né? Mas esses cuidados, e o cuidado nutricional, protege a célula da sua expressão gênica. Foi o caso essa foi a defesa de tese também de Linus Pauling, né? Ele adiou, né, uma série de doenças com essa série de cuidados. Adiou? Provavelmente vieram anos depois, para não falar também que é uma coisa também... Mas você consegue ter uma vida mais longa com esse tratamento? A gente falou de qualidade. A gente consegue ter uma vida mais longa? Porque supõe-se que com qualidade você vai viver mais. É provável que sim, muito provável que sim. Tá? Não é uma coisa muito tranquila de se falar, lógico, você vai ter, claro, tem uns fatores, mas é provável que sim. No começo do programa a gente falou sobre mitos e verdades. A gente falou sobre as verdades, certo? Não falamos sobre os mitos. E um desses mitos é que parece que a gente falando aqui sobre tudo isso, parece que tem que ter uma dieta. É dieta? Exatamente. A gente vê muito, alguns segmentos de revistas desenvolveram isso, e a gente diz que realmente no estudo ortomolecular não existe essa questão de dieta. Não existe dieta ortomolecular que nós vemos nas revistas. Outra coisa que a gente vê também é que parece que é uma medicina especial para celebridades, personalidades, sem dúvida, elite, também
Não é isso. Outra coisa também, procedimentos estéticos, né, que nos perguntam muito, né, chegaram perguntas por e-mail, também não é um procedimento estético, não tem nada a ver com passar creme ou géis no corpo, né? A ortomolecular, ela se dá por via oral, tá? Você pega, por exemplo, isso aqui é um dos minerais que são usados, isso aqui é mineral antioxidante. Aí tem selênio, magnésio, vitamina A, ele entra pela boca, fica alguns minutinhos e ingere. A ortomolecular na terapia, sim. Existem procedimentos médicos que eles dão um coquetel de soro ortomolecular, que é pela via endovenosa, então na veia. Agora, outros procedimentos realmente não fazem parte, como por exemplo estética, não faz parte, eu nunca vi isso em nenhum estudo dentro da ortomolecular. Isso também é uma coisa também que é importante de se desmistificar. Em cima disso, doutor, só rapidinho que eu estou terminando esse bloco, mas a gente vai voltar no próximo para falar mais, inclusive sobre esses suplementos. Okay. Ainda assim, essa questão envolvendo celebridades, só dá a impressão que é caro. A gente não pode falar valores aqui, mas é caro, doutor? De repente, é mais caro do que um tratamento que você faz de uma doença que você já desenvolveu? É tão caro quanto? Não. Certamente não é tão caro quanto uma série de tratamentos aí convencionais. O custo-benefício é alto, no decorrer da alto, vida... E a gente, não, sim, mas de imediato mesmo, de imediato é alto, porque as pessoas também elas desconhecem isso. Olha que afirmação que eu vou fazer agora. Existem pessoas que elas começam a dormir melhor no primeiro, segundo dia de usar um conjunto de minerais. As pessoas não têm a menor ideia, né, de um poder relaxante, sedativo, de agir na química do cérebro dos minerais. Eu vou deixar uma pergunta pendente para o próximo bloco, doutor, que é assim, a gente falando isso, dá a impressão até que aquela pessoa que se alimenta corretamente, busca verduras, legumes, enfim, toma água adequadamente, a quantidade que tem que se tomar durante o dia, aquela pessoa que realmente não faz grandes refeições à noite, aquelas indicações que a gente tem no nutricionistas, dá a impressão que essa pessoa ainda assim carece de alguns desses suplementos. Essa é a dúvida que fica, que a gente vai responder no próximo bloco. Antes, um Minuto Saúde, Minuto Multimagem, e a gente volta já já. Voltamos para o último bloco do painel regional de hoje, que fala sobre terapia ortomolecular com o Dr. Alexandre Quarto. E ficou a pergunta aí do último bloco com relação à alimentação. Tudo que a gente come, por melhor que seja, por mais cuidado que a gente tenha com o nosso corpo, não é suficiente? Os suplementos são necessários? Via de regra, são necessários. É algo que as pessoas desconhecem muito e já escolhem uma maneira já de se alimentar e muitas vezes acham que aquilo é suficiente. O estresse, né, dos grandes centros é muito grande, o corpo tem necessidades diferentes, tem estilos de vida, tem fases, por exemplo, que você precisa, por exemplo, de uma quantidade maior de cálcio, né? Cálcio é um macroelemento, para a gente ter ideia, o indivíduo adulto tem em torno de 1.200 gramas de cálcio, mais de 1 quilo de cálcio. E ele vai com